Estamos no ar, Didi! Segunda-feira. Para mais um Na Real Podcast. Maravilhoso. Participação ilustre e especial de Gilmara Oning. Eu tô pronunciando corretamente seu nome? Mais ou menos. Mais Que é a ou menos, origem? Oning é alemão, É será? alemão, é alemão. Aê! Ó, já comecei um ponto pra mim. É, um ponto. Começamos, vamos ver até o final. ponto. Vamos ver. Então tá. Vai dar certo. Vai daí, Gilmara, seguinte, você tá passando uma temporada aqui, fazendo uma turnê com os seus trabalhos. Eu vou até tirar os óculos aqui. Meu é uma Deus. oportunidade de ouro que eu tô tendo. Coloca o assobio aí no fundo, cara. Você tá louco. Ah, Gilmara, Esse cara é um conta gato. um pouco mais pra gente. Você tá aqui há quanto tempo? O que você realmente veio fazer? Vi que a última participação sua foi no podcast, correto? Certo, correto. Eu participei de um podcast em Miami, Aham. com a Fê e a Fabi lá. Elas fazem um trabalho incrível com mulheres aqui da região. E eu estou aqui faz 8 dias. Uhum. Vou Primeira embora vez? essa semana, primeira vez. Ah, meu Deus. Tá que curtindo? gostoso. Tô bastante, nossa, muito. Super me adaptei. Uhum. E amei Orlando, pretendo voltar em breve. Que bom, fico feliz. Vim realizar um sonho de infância. Ah, Disney. Conheceu o Disney. Mickey. Ah. Lógico. Todo mundo, né? Cara, até eu que nunca tive esse amor pela Disney, me emocionei quando eu fui. É velho. mesmo? É. Mais pessoas falam É muito também. louco, Eu ainda muito não tive louco. oportunidade de ir na Disney. É mesmo? Só fui na Universal. Cara, vamos amanhã? A gente Ah, deixa a aqui. galera, vamos aí você, vamos curtir a Disney. É sócios, né? Cara, Passeando na Disney na tranquilo. A gente pode terça. fazer até uma externa, chamou o Vander lá na falando externa, cara. Entendi, demorou. Aí, ó. Ele tinha um trabalho em Tampa, já cancelou também. Falei pra Disney, a gente faz qualquer coisa. Mas, Gilmara, me conta, você criou algumas estratégias que você afirma ser precisa para muitas situações. Fala um pouco mais pra gente. Eu vim para realizar um sonho que foi na Disney e também vim fazer um pouco do meu trabalho, né? Que amanhã tem uma palestra, inclusive, vou palestrar sobre vendas. É a minha especialidade, é o que eu amo. Eu comecei a empreender muito nova, com 22 anos. Muito nova. Vai, sei que é um indelicado. Pergunta a idade. Não. Não. Eu perguntei do DJ Alpiche, não Deu pau. deu pra falar no ar, cara. Melhor não, cara. 30 anos. Oh, parabéns, tá muito 30 bem, anos. viu? E aí, como eu comecei muito nova, sem dinheiro com empréstimo no banco, então eu zerei total a minha conta. E aí comecei meu primeiro negócio na minha cidade, que tem 20 mil habitantes. Nossa, 22 anos de idade. Que cidade 22 que é? anos. Jaguaruna. 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 O pessoal tá aqui, ó, Jaguaruna para o mundo, hein? Opa, opa. Diretamente de Jaguaruna. E aí eu só tinha uma opção, dar certo. E eu precisava fazer o quê? Vender. Aí não. Não tem outra forma. Se você quer aumentar o seu negócio, tem que vender. É isso mesmo. Ou vender uma ideia, ou vender o produto ou um serviço. Então, eu entendi, lá nos 22 anos, que eu precisava entender sobre vendas para poder dar certo. Para primeiro pagar minhas contas, né? Eu acho que todo mundo já deve ter passado alguma fase da vida Com nisso. certeza. Então, assim, cara, eu preciso vender. A minha primeira venda, eu lembro até hoje. Ah, Terrível. sério? Como foi? A pessoa comprou de mim, eu acho que por pena, assim. Era um produto? Meu primeiro negócio foi uma escola de idiomas, ainda tenho, até hoje. Oh. Então, E inglês e espanhol, que a gente ensina lá. E aí, primeira venda, eu assim, putz, não fui bem. Essa venda, não. A pessoa comprou de mim, mas não fui bem. Aham. E aí, eu comecei a mergulhar nesse universo chamado vendas. Aham. E por isso que, né, as pessoas, nossa, mas tu é tão nova e tá nos palcos, faço muitos eventos no Brasil. Primeira vez que estou fazendo evento aqui em Orlando. Internacional. É, internacional. E aí, mas tu é muito nova, porque eu comecei muito nova a entender sobre vendas. E aí, eu não tinha nada, tudo que eu ganhava durante anos da minha vida eu investi em conhecimento. Foi pra cima. Fui pra cima. Porque é o conhecimento que transforma. Uau. Foi assim que tudo começou. 22 anos. 22 anos. E quando você virou a chave de trabalhar com vendas para palestrar? Quando que foi isso, assim, que você falou, cara, preciso passar isso, eu vou ajudar muita gente, eu vou contribuir muito? Foi uma coisa muito natural. Provavelmente vocês começaram aqui entre uma conversa. Sim. Né? Sim. E aí, o que tu acha? E foi assim, uma conversa assim como eu tô com vocês. Um amigo meu, Matheus, que me acompanha, ele falou, tu tem que começar a ensinar.
Aí eu não dava muita bola para isso. Porque eu fui destaque nacional em vendas de matrículas. Então, para uma cidade de 20 mil habitantes. E aí eu comecei a me destaque, comecei a empreender em outras empresas também. Amava vendas, todo mundo via isso da minha cidade. Até que um amigo meu falou, cara, me dá uma ajuda aqui na minha empresa. Quero vender mais. Quero sair do lugar onde eu tô, né? Porque às vezes a gente trabalha, pô, às vezes tu tá no mesmo faturamento há anos, tu quer crescer, mas não sabe como. E aí tu precisa de técnica, venda é técnica. Exato. Tudo é técnica. Tudo. E aí eu peguei e fui lá ajudar ele. Não foi uma mentoria. Eu assim, tá, vamos lá, eu te ajudo. Ele aumentou 20% em um mês as vendas dele. Aí ele me mandou um Pix. Aí eu falei, que Pix é esse? Que eu não tô sabendo de nada. Coisa boa. Vou devolver esse Pix aí pra ti, hein? E aí ele falou, olha, eu tô enviando porque tu precisa trabalhar com isso. Então foi de uma forma totalmente natural. Quando eu vi, eu já tava ajudando as pessoas com técnicas. Eu não ensino só motivação, eu ensino realmente técnicas para aplicar, né? Para fazer a diferença. E porque a motivação, ela passa, a gente sabe disso. Com certeza. Né? Acorda num dia que não tá muito bem, um carro que passa na frente, qualquer coisa que acontece. Sim. E aí foi onde eu comecei de uma forma muito natural a ensinar sobre vendas. E quando eu vi, eu já estava em palco. Fiz um evento na minha casa para 30 pessoas. Que bacana. Fechadinho ali. Abri o meu stores no dia. E aí, gente, vou fazer um evento aqui em casa para 30 pessoas. Vendi ingresso e fiz. Top. E foi bom. Ótimo. Fiz o segundo. Para 30 pessoas também, que era o que cabia lá em casa, né? Na garagem de casas. E aí foi top. E eu comecei a receber depoimentos de pessoas chorando. Uau. Então, assim, acho que esse é o caminho. E quando você fez esse primeiro evento na sua casa, foram pessoas aleatórias, assim, como, por exemplo, vendedores, dono de lojas, como público em geral? Público em geral. E como você faz? Você começa o que você faz quando você faz uma palestra? Você traz demonstrativos, você escreve numa lousa, você interage com o pessoal e é assim que funciona. E normalmente dura quanto tempo umas palestras que você... Normalmente 1 hora e meia palestra. E aí treinamento, às vezes, pode ser, por exemplo, 4 horas de treinamento. Eu falo bastante sobre técnica. Porque a gente, às vezes, tá muito no modo automático, né? É normal, porque daí tu tá na correria, todo mundo tá na correria, tu fica de modo automático. Sim. Como que eu posso fazer diferente o que eu faço hoje? Porque a gente só consegue ter resultados diferentes se a gente faz coisas diferentes. Com certeza. Né? Você aborda sobre rapport, você aborda sobre técnica profunda de venda, de tudo. Tudo. Sabe o que é muito interessante? Muito interessante. Para quem não sabe o que é rapport. Eu vou deixar a professora falar, né, cara? Então tá bom. Aí, O que é interessante é que a pessoa, quando chega aqui nos Estados Unidos, a gente sabe disso, porque a gente atende gente todo dia, né? Correto. Então a gente recebe médico, a gente recebe odontólogo, engenheiro, policiais, enfim, um monte de profissionais que por algum motivo, por um despertar, por uma vontade, por um sonho, por N situações, decidem deixar o Brasil vir para cá. E existe uma transição aqui que as pessoas não percebem, que aqui você se torna um empreendedor. Quer você queira. Ou não queira. O processo, o sistema te obriga a ser empreendedor aqui. Então, você pode fazer qualquer coisa, você é independente. Né? Você não tem uma carteira assinada, você não tem um treinamento. Você não vai trabalhar em lugar nenhum aqui que você tem um treinamento, que você tem uma cartilha, que você tem um... Não, você chega se tornando um empreendedor. E eu vejo que as pessoas que não dão certo são as pessoas que não investiram nelas próprias em venda. Porque acha que a venda não carece de uma técnica, que você não tem que aprender sobre venda. A pessoa acha que eu não nasci para vender. Só que não é isso. Né? Existem uma série de coisas, de processos, de aprendizagem, que vão além da experiência. Porque a experiência, às vezes a gente não tem tempo para adquirir experiência para poder ganhar dinheiro para sobreviver aqui. Exato, às vezes né? não dá tempo. Às vezes não dá tempo disso. Então a gente tem que investir nisso. E é uma coisa que a gente bate muito, né, na área comercial, tudo, que as pessoas elas precisam, isso eu falo para o cliente na mesa. A pessoa precisa entender que aqui só sobrevive os empreendedores.
É muito louco isso. É. E carece de uma orientação assim, profissional, e as pessoas ainda não buscam, cara. A gente Sim. vive em uma época que, você vê, nem psicólogo... Até hoje você fala que você faz uma terapia, rola um preconceito, uma piada, Sim. né? A gente é muito fechado, diferente da cabeça do americano, né? Para Aham. muitas coisas. Então isso que é muito bacana o seu trabalho. E eu acredito que você teria um campo gigantesco aqui nos Estados Unidos. Né? Um trabalho desde criação de necessidade, como tudo, né? A base inteira, porque aqui precisa, não tem como, né? Tem tudo, Absolutamente. praticamente para tudo. É. Eu tô com roupa já pronta já pra mim. Já tá com a roupa do Mickey, né, Bruno? Já tá. O que você achou dos atendimentos que você teve por enquanto aqui em Orlando? E tem muita diferença para Miami, por exemplo, você que já é profissional. Quando você é abordada por um vendedor, talvez, você já ou espera alguma coisa, né? Eu não sei como que é isso para você. O seu dia a dia é isso, então... Eu observo tudo, Eu imagino. o tempo todo. Inclusive até na parte de rapport. Poucas pessoas sabem o que é, e foi uma pergunta boa. É meio que tu entrar em sintonia com a pessoa que você está falando da linguagem corporal, Aham. tá? A linguagem corporal é muito importante na hora da venda. Só que a gente não para, às vezes, para notar isso. A gente dá sinais o tempo todo. O corpo fala, né? O corpo fala o tempo todo, mas ninguém percebe, né? Então, claro que é comum, às vezes, a pessoa olhar no relógio e tu vê que ela tá com pressa. Mas é o tempo todo. Por exemplo, se a pessoa ela dá uma mexidinha no queixo, sabe aquele momento da venda que tu tá pensando? Sei se eu levo. Ela quer comprar. Carro, né? A pessoa tá ali pensando, bah, será que eu quero esse carro? Ela tá te dando um sinal, ela quer comprar. Só que ela precisa de uma atitude do vendedor. Não é que você precisa ser chato. Ninguém gosta de vendedor chato. Só que você precisa ter técnica. Vendedor com técnica. Precisa entender, não é? Entender. Então, a pessoa deu uma mexidinha aqui, ó, ela quer comprar. Você precisa já ter atitude e já ir direto pro fechamento. A parte financeira, como que ela quer fazer o pagamento, por exemplo. Exato. Então, o corpo fala o tempo todo, né? O rapport é tu estar na mesma linguagem da pessoa. Então, E quando você percebe que ele tá fugindo mesmo, ele tá indo embora, ele tá querendo... Ele não te falou com todas as palavras, ele não decidiu, mas você leu ele, você sentiu que ele tá querendo ir embora. A energia dele tá se afastando. Como que funciona? Existe uma técnica para tentar reverter isso? boa pergunta. Aliás, venda é feita com perguntas. O segredo, né? Então, tá, Gilmara, qual é o segredo da venda? Faça perguntas de forma estratégica. Vende mais não é quem fala mais. É quem pergunta mais e escuta. Porque o cliente, ele vai te falar tudo. Só que hoje a gente não tem mais paciência de querer escutar. Então, a pessoa ela vai te entregar o ouro. Então, quando tu percebe que a pessoa ela tá assim, nesse sentido de querer ir embora, ou quando ela fala que precisa pensar, faça perguntas. Joga para a pessoa. No contexto ali. No contexto, né? Conforme tá o contexto. Não vai perguntar, Não, o dá que pra- você comeu ontem? Não, vai tem que ser no contexto. Mas a aí não enfermeira rola, faz, né? Mas a enfermeira faz assim, você vai tomar a injeçãozinha, ela fala, o que você comeu hoje? Não é? Tomou café da manhã? Isso, Não é assim que pergunta, né? É bom explicar que senão amanhã na loja, né? Chega os clientes, o Aurélio tá lá, né? E aí, cara, tudo bem? Com quantos anos você andou de bicicleta? Gilmar, aproveita, manda um beijo pro Aurélio. Todo mundo da empresa tá já querendo ir fazer seu curso, a gente Olha! não sabe como vai administrar amanhã. Vamos Já- fechar. Vamos um beijo fechar pro e vamos lá, Aurélio. vai Vamos valer fechar, a deixa pena, o Diogo tá? lá. Quando voltar, ele já tá. Vai valer a pena, vou te falar, hein? Porque imagina a tua equipe estar ainda mais preparada com técnicas. Faz muita diferença. Com certeza. Então, que seja um insight que cada um pegar ali. Sim. Por exemplo, quando o cliente te fala assim, vou pensar, sabe, aquele momento ali que tu explicou e tal, ele fala, vou pensar. A maioria das pessoas perguntam assim, você ficou com alguma dúvida? É Já automático a gente perguntar isso. Aí o cliente vai falar o quê? Foi fechada a Acabou. pergunta. Fazer mata. perguntas abertas, né? Então, me fala, qual dúvida específica você ficou para que eu possa te ajudar? Qual o seu receio? Entre esse e esse, qual é a melhor condição Exato. para você? Parece óbvio. Se eu estiver falando merda, Não, tá você certo? me Tá certo. corta imediatamente.
pega uma faca, Valdir. Já deixa uma Já faca deixa aqui no uma faca. cantinho. Ai, mas parece óbvio, mas é o que a maioria das pessoas erram. Não fazer perguntas, sabe? Diego, aqui todo mundo escuta clássica. Preciso falar com meu marido, preciso falar com a minha esposa. Tem saída, professora? Essa é uma objeção, e principalmente para ticket maior, como carro, né, casas e tudo mais, que é normal você falar com alguém. Uma venda mais consultiva. Exato. Nesse caso, o ideal é que depois que você quebrou o gelo, inclusive amanhã eu vou, né, na palestra eu vou ensinar um passo a passo de uma venda estratégica. Depois que você quebrou o gelo, fez toda aquela parte ali, você pode perguntar se a pessoa está sozinha, você percebeu que ela está com aliança, né? Se ele toma a decisão sozinha daquela compra. Então, se ele falar, olha, eu tomo a decisão sozinha, ele não vai te dar essa objeção depois. Mas se ele falar, olha, eu preciso conversar com a minha esposa em casa. Até porque isso pode ser também uma desculpa pro cara ir embora, né? Exato. Ele quer ir embora, não quer ser deselegante. Eu mesmo ia no Shopping Interlagos lá, experimentava umas roupas, não tinha dinheiro pra comprar, falava, já volto, pegar o cartão. Nunca mais. Como se você deixasse o cartão no carro, né, velho? Nunca Você é mais. velha, né? O pessoal tá até hoje me esperando lá na Renner. Ou aquele meu assim, Deus. toda uma olhadinha, né? Só uma Depois eu olhadinha, volto. né? Volta. Mas todo bom vendedor é mau comprador, não é não? Ou o que vocês acham? Eu sou péssimo. Eu compro o que tá lá, eu compro o vendedor. Entendeu? O vendedor me compra, assim. Eu olhei o cara me atendeu direitinho. Pô, se esforçou. Outro dia eu fui comprar uma camisa do podcast. Aquela que ele usou 4 podcasts seguidos. É. Isso. A mesma? Não, eu fui comprar a camiseta. Você vai no nosso podcast, tá lá só o Danilo com a roupa igual. Se não tiver estampa, tudo bem, né? Não, mas tinha uma estampa bem discreta, viu? Pro nosso Parecia, primeiro podcast, eu fui comprar e o vendedor. E eu engordei. Eu era mais fortinho, mais magrinho. Eu engordei. Então eu peguei uma M. Falei, tá top, mas era slimzinha a camisa. Aí fui colocar, o cara já se ligou que não ia servir. E aí e quando eu entrei, falei, pô, que saco, pô, não acredito, já ia embora. Quando eu tava saindo com a camisa, ele já tava lá todo elegante no blazer dele. Senhor, essa é slim. Prova esse. Me deu, já tava ali, tava cômodo. Eu falei, beleza. Fui lá, coloquei, quando eu saí, eu falei, então ele, perfeito. Sensacional. Eu falei, não, eu vou fazer um podcast. Ele falou, eu quero assistir seu podcast. Me passa aqui seu podcast. Olha! Eu comprei a camisa. Nem seguiu ele no Insta, cara. Foi só- Não, ele tá seguindo a gente. E comprei a camiseta com muita satisfação e gostei da camiseta. E ninguém gostou da minha camiseta, mas eu amei a camiseta. Você vê, começou lá. Ou eu tô falando besteira? Faz sentido. Faz Todo sentido. sentido. Faz Todo sentido. sentido. Como que é o nome dele? É Diego. Uma salva de palmas pro Diego. Aí, o Valdeval, o cara Bota- quebrou o estúdio. Pelo amor de Deus. Agora vamos ter que... O cara era Diego, de verdade. viu? Olha. Caraca, velho. Ô, Wander, me ajuda aqui, cara. Fica numa câmera Isso só. acontece só no nosso podcast, só no Segue aí, nosso ô- podcast que essas coisas acontecem. Faz Normal. parte, faz parte. Isso, inclusive Eu já caí daqui a dessa pouco cadeira. ele Sabia já que eu caiu da caí? Caiu? cadeira. Aí. O Danilo sai pra ir no banheiro. É um podcast assim, tipo, tô na sala de casa, sabe? E uma coisa que eu percebi, eu sempre trabalhei com venda, né? A vida inteira. E eu percebi que aqui as pessoas vendem muito mal. Não a venda em si, o atendimento é muito ruim. Porque, como o mercado é aquecido, a maioria das pessoas não tem que tratar com objeção, porque tem uma fila. Então, se você não vender para esse cara, você vai vender para outro. Entende? Então, não tem essa coisa. O cara, às vezes, vai ser vendedor porque não quer ir para o brick, ou não quer fazer outro tipo de trabalho. Então, essas coisas rolam aqui. E eu comecei a entender e a identificar lacunas dentro do meu segmento. Então, eu tratar com o medo das pessoas me trazia muito mais retorno do que investir em propaganda, por exemplo. Sim. Então, eu tenho hoje muito conhecimento dos meus concorrentes, né, que são amigos, né, na verdade. E o investimento que a gente faz em marketing é infinitamente menor do que eles fazem. A gente tem um alcance maior do que algumas lojas que gastam uns 16, 17 vezes mais do que a gente gasta com marketing. O medo das pessoas aqui, por exemplo, é o carro quebrar e não saber arrumar, não, né,
Enfim, tem gente que vem com muito pouco dinheiro, aquela coisa toda e tal. E quando eu comecei há 5 anos atrás, que eu comecei a fazer um vídeo, esses dias eu soltei inclusive, de uma moça que comprou um Corolla na loja, o Corolla falhou. Eu falei, galera, o Corolla falhou, o cliente voltou para reclamar. O que era o seu carro? A moça, foi uma vela, mas eu te liguei, você já na hora de pronto atendimento, Isso me vende muito mais, porque eu estou automaticamente tratando um medo de uma galera enorme, assim, né? Então, eu vejo isso muito. Eu acho que você percebe também que o atendimento aqui nos Estados Unidos é ruim, né, velho? Eu percebi muito. Há muita diferença. E você? Você tem percebido muita diferença? O que você tem achado? Isso fora da Disney. Na Disney... Sim, o encanto, né? Eu acho assim, depende de alguns lugares, mas no Brasil também tem mau atendimento. Isso é muito geral, tá? As pessoas, na verdade... Como que tu se tornou vendedor? Tu? Eu não sei se... Eu acho que eu nasci vendedor. Eu tenho isso comigo, assim. Foi sempre. Eu sempre quis trabalhar com venda. E no Brasil eu sempre quis trabalhar com carro, bro. É mesmo? Sempre quis. Então tu é exceção. A maioria das pessoas começam a trabalhar com venda porque não tem outra opção. Exato. E aí, tipo assim, né? Tem uma vaga aqui pro meu filho, ele tá começando agora, coloca ele Isso eu pra escuto vender. muito. Coloca ele pra vender um carro ali. Só que não é assim venda. Então, às vezes, a gente começa trabalhando com vendas pela necessidade. Isso. Porque não tem outra coisa para fazer. Só que eu, por exemplo, me orgulho de dizer que eu sou vendedora. Foi através das vendas que me fez crescer. Foi através das vendas que mudou a minha vida, a minha realidade. Então, como a maioria das pessoas começam sem experiência, elas não sabem, às vezes, como usar uma técnica, acham que como estão fazendo no atendimento está certo, não está fazendo mais do que deveria. Então, é falta de consciência mesmo, falta de conhecimento que as pessoas atendem assim. Sim. Porque não tem outra coisa e vai... Só que daí, quem se destaca na venda é quem percebe, opa, isso aqui para mim é uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro. Vou fazer dar certo, o que eu preciso fazer mais para poder vender mais? Só que isso é a minoria. E a maioria está reclamando de onde trabalha. Exato. Então, isso não é só aqui, mas também no Brasil. E eu acho que em vários lugares, né? No Brasil, inclusive, a gente está num ranking de pior atendimento no comércio. Lidera o ranking. Porque as pessoas são antipáticas, elas não têm técnica, né? Ninguém olha a venda como algo que tu pode ganhar dinheiro. Sim. Só que a venda Sim. Entender de venda não é oferecer um produto ou um serviço, ficar atrás do balcão. Entender de venda é entender de gente. É tu sentar na mesa e saber negociar com alguém. E aí, até voltando à tua pergunta, né? Será que tem a ver de eu sou um bom vendedor, mas mau comprador? Isso tem a ver com perfil comportamental. Nós temos 4 perfil comportamental. Cada um deles diz uma coisa. Tanto como comprador, como vendedor. Tá vendo, titio? Você Olha tá só, errando eu no sou outro péssimo lado. comprador. Eu compro de qualquer jeito. Sempre foi assim. E aí, por que é importante a gente entender sobre o perfil da Fico pessoa? com dó, por exemplo, e compro. Ou então eu tô muito satisfeito com o atendimento e compro. Eu compro o vendedor. Sim, porque tu compra mais pela emoção e não tanto pela razão. Total. É o teu perfil comportamental. E tem várias características que dá pra gente entender do nosso cliente. Pra gente atender... Quer ver uma frase que todo mundo fala? Atenda o seu cliente como você gostaria de ser atendido. Essa frase é errada. Você tem que atender o seu cliente como ele gosta de ser atendido. Exatamente. Não Porque é se fosse o você. meu atendimento, eu não gosto de ninguém falando comigo, né, bro? Eu chego na loja, eu não quero, deixa eu quieto. Se eu precisar, eu chamo. Sabe, não quero ficar do lado e tal. Mas é muito isso. É muito isso. E aí, mas eu tô nem aí pra como tu gosta de ser atendido. Tem que se importar como o cliente gosta. Então, isso que faz bastante diferença na venda. E aí, entender de perfil comportamental. Né? Por exemplo, vamos pegar um perfil amigável. Tá? Aquela pessoa que é mais amigável, já chega abraçando, já chega o cliente conversando, já aceita tomar um cafezinho, já fala. Quando vê, ele tá falando do cachorro, da família, a foto do WhatsApp é da família,
No Instagram tem várias fotos, por exemplo, de cachorro, de família, sabe? É um perfil mais amigável. Ele às vezes vai te dar um oi no WhatsApp com vários oi, com carinho e tudo mais. Olha, tem várias características que você consegue estudar da pessoa amigável. Amigável, ela compra mais pela emoção. Você pode usar um emocional. Você não tá fazendo coisa errada, você tá vendendo conforme o que ela gosta. Exato. O jeito dela. Agora, um perfil analítico é aquele perfil que fala pouco. Esse é um problema. É um problema para vendedor. Porque vai te extrair. Você vai ter que... É um desafiador. É um desafio, tá? Vender para analítico. Ele fala pouquíssimo. Às vezes, eu vou em algumas lojas com a minha esposa, eu falo, olha, não esboce emoção. Fique séria e olhando pro nada. Mesmo quando gostar. Principalmente quando gostar. Não fale nada. A Marina entra assim, ó. O cara não sabe, mano, se a gente tá com vontade de ir no banheiro, se tá ruim, se tá bom, só tem... Cara, funciona, velho. Você também, marrudão. Marrudão. Fico pá. Não expressa emoção. Poucas ideias. Eu conheço uma pessoa assim. É mesmo? É mesmo, o meu marido. Ele não expressa nenhuma emoção também quando tá ali negociando ou comprando alguma coisa. E isso também é técnica, né? A pessoa vai ficar, às vezes, tá, e agora? O que eu faço? O vendedor tem que ser muito bom. Um perfil analítico, todo mundo, ele sabe de todo mundo, mas ninguém sabe dele. É um perfil que vai olhar no Instagram dele, que a gente estuda também o Instagram da pessoa para vender para ela. Sim, tem quase nada de foto. Às vezes é aquele perfil privado. Então, ele dá várias características. Esse perfil analítico não pode ser um vendedor que fica falando babá. Cara, tem que ser, às vezes, direto ao ponto, de maneira mais profissional, razão. Por exemplo, o que é interessante vender para um perfil analítico? Taxa. Coisas que estejam relacionadas a números, garantia, dados, informações, planilhas, comparações. Se tu vem com esses dados para uma pessoa, por exemplo, que ela é mais amigável, ela vai ficar chata. Esfria totalmente. Tá vendo que tem que atender conforme o cliente? Exato, tem razão. E é fácil, tá? É fácil de identificar. Ah, bastante. 10 minutos de conversa, você já identifica. Mas tem muitos que surpreendem também, né? Tem alguns que você pensa que o negócio tá indo... Ele desmonta tudo, faz aquele castanho, ainda fala mal de vocês, fala, porra! Fala, meu Deus! Acho que esse aqui é mais conversa Orlando, né, mano? com os outros colegas, né? É porque o cliente é tudo igual. É que a gente tem um problema também, bro. A gente tem um problema. Que o nosso mercado, ele é muito distorcido, né, mano? Tem muito youtuber que fala sobre venda de carro. Entende? E aí o cliente já chega com uma ideia na cabeça... Que, brother, não tem nenhum compromisso com a realidade aquilo, entendeu? O cara chega, cara, e eu tive que mudar esse approach, porque o cara chega, eu deixava... Eu imaginava que ele já sabia mais ou menos o que, né? Aí o cara fala, Corolla 2023, fala, é 690 de parcela. Que isso? Cara, eu preciso até 250. Sim. Entendeu? Falo, brother, no Walmart tem um setor de bicicleta. Sabe? Não, brother, totalmente assim. Então a gente tem que... A pessoa... E outra coisa, né, mano? A gente é o primeiro ser humano que fala a língua dela, muitas vezes, quando ela muda pra cá. Quando ela chega. Ela chega, ela foi ver a casa, que é com hispano, normalmente, senta na mesa lá. E aí é uma venda que ela vai contar a vida, cara. Como é que ela veio, o que ela... Então, a gente tem alguns fatores que exige mais treinamento. Exige técnica. Exige. E às vezes bastante. passa despercebido até do corpo, sabe? O que o corpo fala. O que vocês vendem, assim como o meu esposo vende, né, casas, madeiras, lotes, precisa de muita técnica. Quanto maior o ticket, mais técnica tem que ter. Vender uma água é uma coisa. Vender um carro, uma casa... é outra coisa. Vendas mais expressivas e... É uma coisa que é um sonho da pessoa, é um investimento da vida dela. Não tá comprando assim, aí tem gente que fala, mas reclama do cliente, né? Mas o cliente é isso, o cliente é aquilo. Cara, se coloca no lugar do cliente, tu vai responder assim, um orçamento, manda o Pix? Não vai. Quanto maior o ticket, mais objeção. Deixa eu te falar uma coisa, é normal a gente receber 5 objeções. É normal do ser humano. Dá 5. E a maioria desiste na primeira.
Então, por exemplo, tá caro, vou falar com fulano, Ou vou o cara pensar. já se irrita, né? O vendedor se irrita. levar pro lado tá puta pessoal. de preço. Meu, muita, né? A pessoa se irrita, fica nervosa e tal. Então é normal receber 5. O ser humano fala 5 objeção. Quanto maior o valor, mais objeção. O normal é 5. E a gente desiste, às vezes, na primeira. É isso mesmo. A nossa vida se resume em tratar a objeção, né, Bruno? É isso. É muito. Algumas. É muito, muito. E Porque aí, tem como o que se seguro. contorna a objeção? Como? Fazendo perguntas. Tem que Mas fazer esse carro tá Camisa. caro. Você fala, você quer andar a pé? Entendeu? Você já vai nas perguntas, João. Exato. Ah, Já ficou lá fora 15 minutos no verão? Não? Ah, então só pra saber. Já andou na chuva? Ah, pegou uma chuvinha aqui, uma tormenta que dá de vez em quando? Não, né? Então, fica... E muita coisa que eu já passei nesses 5 anos, porque uma outra característica que é engraçada daqui é que quando você tá 1 ano aqui, parece que você tá 10, né, bro? Sim. É tanta informação, é muita Eu tô há uma coisa, semana, parece que eu tô há um mês. velho. Não é? Imagino, É eu muita acredito coisa, é muita. A gente pisca e já tá na hora do almoço. Por que isso, gente? É muito Não sei doido. explicar Não sei também. explicar. Mas É uma todo mundo loucura. tem essa mesma impressão. E eu recebi um telefonema de uma moça que estava ainda no Brasil. Aham. Muita gente não gosta de fazer isso. Atender gente do Brasil. Eu tem atendo pessoas que como não se a gostam de pessoa atender. estivesse na mesa, velho. Porque muitas vezes também, só cabe uma observação. Só voltando um pouquinho do que o Uhum. Diego estava falando, você vê a responsabilidade quando você falou, vai aumentando o ticket médio. Então, vai aumentando o ticket, vai ficar o sonho, por exemplo, o carro. Então, tem alguns youtubers aqui que trabalham da seguinte maneira: eles vendem uma. Porque eles precisam vender ideias, eles precisam vender. As pessoas precisam sonhar com o que ele está falando. E a realidade do carro hoje nos Estados Unidos mudou muito. Mas assim, ao extremo, né? Ainda Não mais se depois da compra mais- pandemia, né, bro? Ainda mais depois da pandemia. Não se compra mais carro com $1.000 de entrada ou carro até $2.000. E ainda chega muita gente agora, recém-chegado, que senta na mesa e, pô, tive que ir embora do Brasil, não quero mais. E aí acontece muito isso, né? E aí eles querem carro que não existe. Isso é muito, muito sério. Isso não é legal de acontecer, né? Mas manda aí. Vai com expectativas já, Isso. né? Diferente da realidade. E aí a gente tem que contornar a objeção da expectativa também. Porque fora a venda do carro, que já é uma objeção, então eu imagino que a gente tem 5 do carro, 5 da expectativa, 5... E quando o cara já morou aqui 10 anos atrás, mano? É totalmente diferente. Nossa, aí Totalmente, loucura. velho. Nossa. Totalmente. Tinha Mas aí carro... você atende o pessoal do Brasil, volta lá. Eu atendendo o pessoal do Brasil, eu atendo normal, como se a pessoa estivesse aqui. Sim. Eu reservo lá 30, 40 minutos numa ligação, eu explico por que esse cara vai vir. A possibilidade dele vir é muito alta. E eu já fiz muitas vendas assim. Inclusive essa venda agora da Escape, eu falo com o cara há 1 ano. Do Olha Bruno. só. Há 1 ano. Pode crer. Acho que E não ele tinha mora nem no visto. Brasil? Não, já chegou. Já chegou. comprou. Então, a pessoa queria uma Suburban, louco. Um carro caro. Uma Suburban e tal. A gente começou a conversar. Tinha condições de comprar. Só que uma venda bem feita não é uma venda concluída. Eu não acredito que é só você pegar o dinheiro e entregar um produto. Não. Eu falei, olha, não tem problema. Mas vamos fazer uma coisa diferente? Você vai chegar, você vai alugar carro. Não vai? Já estou alugando 30 dias, está alugando meu pacote. Fiz um pacote e tal, beleza. Quando você chegar, a gente vai na Chevrolet e vamos fazer um test drive numa Suburban. Aí você me fala se você gostou. Porque a Suburban é gigante. Parece um carro funerário, né, bro? Sim, enorme. É. De 500 O Marcelo mil reais tem, no né? Brasil. O Marcelo tem uma lá. Parece, Sim. né, um carro funerário. Um beijo, Marcelão. enorme. E aí, fomos na Chevrolet, dar uma volta na Suburban. Ela entrou, que ela foi dar ré, mesmo com câmera de ré, falou, mano, eu não quero esse carro. Muito grande. É grande demais. Vai ser um ônibus. Eu não vou imaginar levando os meninos na escola. Do banco da frente até o último lá atrás, dá 15 conto de Uber. Carro de Justin Bieber. Ele pô. tá maluco. Na última cadeira lá atrás, muda o DDD do carro. É uma grande gigante. Esquece. Não dá, não quero. Se eu tivesse feito uma reserva, pego uma reserva e comprado o carro no leilão. Entende? Sim. E aí outra coisa. Cara, não vai no carro desse. A senhora não sabe como é que é, você não sabe como é que... E se seu marido não conseguir a transferência? Nossa, eu penso nisso. E se não... É verdade. Comprou um carro mais barato, mas já comprou 4. Olha só. 4? 4 carros. Já tá aqui, muita gente boa, já vendi pra filha, pro esposo, Que legal. pro cunhado, pra todo mundo.
Por que foi uma venda certa? Ela percebeu que eu não estava fazendo uma venda pelo dinheiro. Né? Empurrando, né? Empurrando uma coisa e tal. Isso é muito interessante, cara. Com certeza. Isso é muito louco. Porque a venda não é só isso, né? Você dar um produto e pegar o dinheiro. Por isso que você tem que gostar do que você está vendendo também. Porque é extremamente, para mim, é extremamente difícil vender algo que eu não compre. Né? Eu consigo vender algo que eu não preciso mais hoje. Então, eu consigo vender. Mas se for algo que eu não compraria, eu tenho muita dificuldade em vender. E normalmente não sai o negócio. Até alguns carros que a gente trabalha, né? Que tem não que a gente trabalha, mas tem no mercado, eu não consigo. Vender, simplesmente. Eu não consigo. Land Rover, eu detesto. Errado, professor. O que eu posso fazer? Nós estamos errados? Olha, Pensando... Porque... é que assim, entra naquele negócio do o que o cliente quer. É claro que você vai falar um pouco, né, sobre o produto que às vezes o cliente não entende, mas eu sempre falo assim, cara, não importa muito o que tu gosta. Se mesmo assim o cara tivesse feito o teste lá e gostado daquele carro, tu não gosta, mas ele gostar, ele vai estar feliz. Eu vou vender Land Rover amanhã, então. Amém. Meu Deus do céu. Mesmo que tu não goste, tu não sabe qual é a prioridade da pessoa, qual é o que ela quer pra vida dela, sabe? Claro que a gente vai fazer uma venda consultiva, assim como tu fez, e tá super certo, não é pra empurrar a coisa. Mas às vezes a tua prioridade é diferente da minha. Então, a pessoa, por exemplo, a maioria das pessoas, elas deixam de comprar pelo atendimento, não pelo preço, tá? 9% é o preço. 9%. Olha isso, louco. 45% é o atendimento. Então, assim, se a pessoa... Conta muito. Conta demais. E aí, o atendimento é o quê? Não é estar ali oferecendo o carro. É toda aquela técnica do começo ao fim. Claro que a gente não vai vender 100% para as pessoas que vão entrar na loja, né? Mas tu vai aumentar a tua conversão quanto mais tu sabe sobre venda, quanto mais tu sabe sobre pessoa. Então, 9% deixa de comprar por causa do preço. 45% por causa do atendimento. Vocês já deixaram de comprar por causa do atendimento? Já. E às vezes vocês deixariam de comprar por causa do preço, mas compraram mesmo assim. Toda hora. Sim. O cartão de crédito grita socorro, né? Posso contar uma experiência minha como cliente? Por favor, Didi. Em 2009, depois de muito sufoco, uma grana para comprar o carro dos meus sonhos, cara. Falei, vou comprar o carro à vista, mano. Mano, fui lá numa concessionária no Brasil, não vou falar nomes, né? É lá em São Paulo, a SP Japa, fica ali na... Cheguei lá, fui atendido por um rapaz, e o cara, eu queria um Honda Civic, louco. Lá no Brás ainda. No Brasa, é impensável vir pra cá. Ah, tá. Aí fui lá. O cara falou, tudo bem, posso ajudar? Eu falei, pode, cara, eu tenho um sonho. Você já falou, já? Na cara, nem Olha lá, perguntei se o cara tava bom. Eu falei, eu tenho um sonho, bro. Emocionado. Tava contando Um os Honda dias. Civic EXS automático. Mas se o dinheiro não der, eu vou no manual. Mas eu não gostaria de financiar. Aí ele falou, você gosta do Honda? Gosto, você é meu sonho, né? Vamos lá ver o Honda. Aí fomos lá ver o Honda. Cara, top, aquele Honda zica do pântano mesmo. Aí eu vendo, mano, você tá louco, arrepiava, Imagina, irmão. É um imagina. sonho, brother. Não é uma coisa que... Eu já tinha meu carro, tava de boa, me atendia, mas era um sonho, um Honda Civic. Sempre quis ter um Honda, desde criança, aquele Hzinho lá me pirava. Aí eu peguei, entrei no carro, o cara falou assim, então, posso te mostrar um outro lançamento também da Honda? Eu falei, pode. Você já viu o Honda City? Eu falei, já ouvi falar. Ele falou, olha aqui, chegou. Olha que lindo. Era um Civic menor. Brother, eu queria o Civic. Tá entendendo? Dane-se se era lançamento, mano. Eu quero o Civic. Eu sonho, eu dormia. Você ia comprar cash, né? Você Cash, falou. louco. Cash. Já tava com dinheiro na eu tava mão. com 55 mango na mão, na conta. Nunca juntei tanto pra ter... Lógico então- que tinha uma beirada que era carta de crédito, outra beirada que era dinheiro no normal. bolso, moeda, tudo. Pra comprar o carro, brother. E o cara virou pra mim e falou assim, então, é um excelente veículo, é Honda, né? Garantia Honda, mas não é tão econômico. Eu falei, demorou. O City é 1.5. Você já tava ficando... É mais econômico. Eu falei, da hora.
Ele falou, e tem também o Fit, que também é econômico. Eu falei, bro, eu tenho tanta cara de pobre assim, louco? É sério mesmo? Eu tô falando que eu quero o bagulho, cara. Não, eu tô te falando porque depois que você comprar, você não reclama. Eu falei, mano, mas será que é tão beberrão? Tem um furo no tanque? Tá quebrado esse Meu carro? Deus do céu, que desgrama, velho. Aí eu fiquei sentado. Aí ele falou assim, vamos preparar o test drive. Eu falei, demorou, cara, doce na boca de criança, louco. Preparar Eu o test tava drive. suando, meu irmão. Você não tá entendendo. Eu sonhava com carro, porque meu pai é apaixonado por carro. Cara, eu amava o carro. Eu tô lá esperei 30 minutos, mano, o cara vir com a chave do carro. Aí ele chegou lá andando. Oi, eles estão preparando o Civic já, mas eu peguei a chave do Fit. Pai, pra Esse você cara conhecer tá o errado. Fit. Aí eu falei, bro, na boa mesmo? Não tem como, irmão. Obrigado, eu não vou comprar. Saí de lá, montei no carro, fui pra Honda Daitan, Aham. do Henrique, depois fiz amizade com o Henrique, Aham, que é o aham. diretor de operações lá, que conhece o Aurélio, inclusive, também. Ah, ele é bom, ele gente. tá no meu LinkedIn. Ah. Aí cheguei lá, fui atendido por um vendedor, logo de cara também. Falei, mesma coisa, bro, meu sonho é o Civic. Ele falou, de quem não é, irmão? Aí, Eu falei, você tá louco? Isso aí é isso mesmo. Eu falei, nossa, virou amigo mesmo, né? Andava de moto junto depois. Aí eu falei, cara, mano, mas é muito louco. Ele falou, cara, o EXS é animal. aí, ó. Mas, pai, como que você quer pagar? Eu falei, mano, eu tenho dinheiro pro LXS manual. Ele falou, louco, você já viu o SI? Eu falei, não. Mano, você tá louco, velho. Ele me levou, eu sentei no SI, mano. Era tudo igual, só tinha um adesivo diferente, 4 cavalos a mais e o símbolo era vermelho. Era só isso e uma roda diferente. Só, mano. Nada. Mas pra quem tinha um Brother, sonho... o cara falou, me dá seu documento. Eu fui, vai ver no carro aí, louco. Aí me montou no SI, mano. Eu dirigindo lá na Avenida Jabaquara. O filme na cabeça, né, mano? Você lá, Pô, andando de seu carro de sonho. rolimã, olhando os carros. Mano, pensa. Quando eu voltei do test drive, a ficha tava na mesa. Ele falou, bro, tá aqui. Em vez de você pagar à vista e descapitalizar, dá 40 conto, a parcela fica ridícula no SI. Pega essa graninha, vai dar um rolê no Nordeste com o carro, pai. Falei, nossa, onde eu assino, meu irmão? Eu não quero nem saber o preço Que do legal. seguro. O cara virou meu amigo, irmão. Você não tem indica ele pra noção. qualquer pessoa. Agora eu só indico você, né, brother? Não, Porque não, você é o e melhor aqui- vendedor, né? Lógico. Não, mas vem cá. Aquele outro primeiro vendedor você não indica mais pra ninguém. Nem meu volta, não nem tem volta. Como, não tem como. Nem pra casar com a minha irmã viúva. Não rola. Meu Lá não Deus. tem como mesmo. O cara te tirou da loja. Não, né? você tá doido, cara. Tudo bem que eu devo ter cara de pobre, porque eu cheguei depois na igreja com esse carro. Ah. Aí eu desci, né, com essa pensa, né, mano? Pá, descendo. Eu tinha um Uno, cachorro. Aí eu saí na igreja, aí veio, por coincidência, o irmão da Mar, da minha esposa. Na época a gente nem namorava. Aí ele veio e falou assim, mano, de quem é esse carro? Eu falei, meu, ele é nada. Eu devia ter cara de pobre. O vendedor não tá tão errado, né, mano? Eu devia ter uma cara de pobre pior que hoje, né, velho? Você tá louco. Mas aí Você tem entra 50 duas graus. coisas, tá? A opinião dele. Ele não precisava da opinião dele. Tá vendo como não precisa da tua opinião? Aham. Responde o que... É muito. Responde o que a gente falou aqui. Tipo assim, ele queria a opinião dele. Ele não gostava do carro que eu tava procurando. Ele queria um carro econômico. Tenho certeza que era essa a opinião dele, era esse o desejo dele. Por isso que ele tava te vendendo isso. Então, tipo assim, não importa a tua opinião. Você não perguntou. Claro que tu vai fazer uma venda consultiva. E outra coisa, o bolso do cliente não é o teu. Sim, muitos medem o nosso pelo deles. Né? Isso é um problema sério da equipe. Nossa. Isso é um problema seríssimo Não da é, equipe. é de muita gente. Muita gente. Ah, mas vai comprar tudo isso? Esse valor, né? Esse 500 mil e não sei o que, 1 milhão. Cara, primeiro, que o bolso do cliente não é o teu. Segundo, a prioridade do cliente não é a tua. Ele ia limpar a conta para comprar o carro. Mas por quê? É a prioridade dele. Eu ia mesmo, louco. Acho que ia ficar sem conto, não ia dar nem pro Mac, eu acho. Aí você vê. Mas ia. é muito real isso, tá vendo? Ele deu a opinião dele, o cara lá. Não É pode muito dar louco. opinião. E você vê, ele acertou, né? E falou exatamente o que eu queria. Que eu queria aquilo. E ainda falou, mano, sobrou uma grana. Eu falei, nossa, mano, pensou?
Aí eu já pensei, vou pro Rio de Janeiro, já subo na costa inteira. Eu não tava em época de férias, eu não podia fazer isso, eu não ia ter tempo pra fazer isso. Mas ele criou na minha cabeça um negócio, falando, mano, eu vou viver, cara. Trabalho igual um cachorro. E saindo lá com as parcelas. Tá, sair com o carnezão Desse cabeludo, tamanho. assim. Felizaço, brother. é. Felizaço que você olha pro carro e fala, compensa, João. Você tá louco, você tá maluco. Todo mundo, cara, olhava. Eu era um carro na época, era um putz grilo, você tá louco, Só velho. andava com o vidro aberto. Não, Né? nem filme eu coloquei. Oh, não meu tem Deus. como. É horrível quando você deixa de ser pobre, né? E tal. Que você quer mostrar, né, mano? É um negócio que faz parte. Faz né? parte, Não até tem hoje. como. Você vê, você anda com Professora, você já saiu de uma loja por conta de um atendimento? Com Você tem uma certeza. história que você pode contar pra gente? O que aconteceu? Exige, dá pra contar? Olha, história. foram várias vezes já que eu saí de loja por atendimento. Mas teve uma história que eu fiquei por atendimento. Acho que focar no que acerta, porque a maioria erra e a gente já sabe que erra, né? Até uma história muito engraçada. Meu esposo tá aqui e ele veio o tráfego de um apartamento em Itapema. Ele não queria comprar, tá? E ele respondeu aquele tráfego. Valor. Normal os clientes fazerem isso? Super normal. E aí a gente às vezes trata esse lead como um lead frio. Ah, lead frio, só perguntando o valor, né? Ah, lead frio lá do Brasil, É, por exemplo. né? Então, aí o Samuel respondeu e tal, ele começou a conversar, mostrou ali algumas coisas, o apartamento que tinha em Itapema. E aí, esperto ele, olhou o Instagram do Samuel. Então, você que tá comprando, né? Você tá vendendo aí um carro, uma casa, você tem que estudar o cliente. Não é errado. Aí olhou e ele viu que o Samuel trabalhava com madeira. Ligou pro Samuel. Olha o medo das pessoas de ligar. A maioria das pessoas tem medo de ligar. Sim. Querem tudo aqui, ó. Mas o aqui não é assim, manda um pix. É verdade. A pessoa demora para responder, amanhã responde. Aquela coisa que demora mais ainda o time da venda. E aí, ele ligou. Oi, Samuel, tudo certo, né? Cara, me fala um pouquinho com o que tu trabalha, nananã. Aí, eu trabalho com madeira, ele já sabia. Ah, e me fala um pouquinho da tua empresa. Todo mundo gosta de falar de si. Se tu tem uma empresa de carro, tu vai querer falar. É igual ter social. Quem tem, fala. É piada interna. Depois a gente conta. E aí, o Samuel pegou e ele falou, eu trabalho com... Cara, tá saindo um apartamento aqui que vai precisar de madeira. Aí pronto, né? O olhinho brilhou. Aí a gente pegou um final de semana em Balneário Camboriú, em Bombinhas. Nossa, boa praia, boa, hein, louco? Bombinhas, canavieira. É Você tá bombinha, louco, bomba, mano. né? Bomba. Aquilo que é praia, né? Esse cocoabite aqui, os caras com cocoabite aqui, esse chão duro. Não. É muito boa É a praia outra de lá. pegada, irmão, é outra- A gente foi até em Miami Beach ali, mas a praia é bem diferente, né? Ah, não é praia, né? Já Tá foi pra aprendendo. Clearwater? Não. É horrível também. ele Tudo ruim, tá, tudo ele tá brincando. A região deles, a região deles. Não, mas aqui lá a gente É mora outro na nível. praia. Ah, tá. É Não, outro imagina. nível. A Clearwater também é muito bom. Eu te faço um convite. Perde tempo, velho. Não, vai pra Disney. Ai. Esquece. E aí a gente foi passar o final de semana, aniversário de casamento, 3 anos de casamento. E aí o Samuel falou no caminho, vamos só dar uma passadinha ali, sempre nessa, né? Sempre passar ali pra conversar com alguém, pra fazer network, mas também só assim, então tá, vamos passar. Aí eu cheguei lá sem saber de nada. E o cara queria vender um apartamento de 2 milhões, 2 milhões e meio, mais ou menos, na planta. E era só coisas de inspiração, não tinha nada pronto ainda. Aí cheguei lá sem saber de nada, aí não estava muito interessada no assunto, porque não era do interesse comprar, e ele ia me incluindo. Por que ele ia me incluindo? Ok, eu do Samuel queria comprar, mas o homem vai comprar sem a mulher aprovar? Aí ele foi me incluindo. Ah, Gilmar, olha aqui. E aí, olha aqui, não sei o quê. E toda hora ele percebeu que eu não estava com interesse. E começou a Você era o alvo. despertar um interesse em mim. Não que ele focava só em mim, focava nos dois ao mesmo tempo, mas ele viu que eu era o desafio. E aí ele começou a me incluir, me chamava pelo nome. E aí eu comecei a perceber ele. Por exemplo, Samuel fazia assim, ele fazia assim. Samuel fazia assim, ele fazia assim. Bicho é ligeiro, hein? Aí eu assim, do lado, o bicho é esperto. Aí eu comecei a perceber ele, notar. Aí fui atender o telefone, voltei. Rapidamente ele já veio. Olha aqui, Gilmar, que eu tava mostrando pro Samuel.
Olha o tamanho desse closet, Gilmar. Pra não perder nada. Não, e aí foi ainda conversa, ele foi técnica atrás de técnica. Rapport mesmo, direto. E aí, no final ali, quando ele mostrou o preço, a gente falou, olha, a gente não tem interesse, tá? Era para ficar lá uns 20 minutos. Ficamos 3 horas. Chegamos na pousada à noite. Mas foi fluindo tanto que, assim, a gente não comprou apartamento. Aham. Mas indicamos ele para outras pessoas. E ele vai fazer parceria com outras pessoas. Já foi no churrasco na minha casa, lá em casa. E aí a gente já começou a gerar um network para outros negócios. Exato. Tá vendo o que foi com lead frio? Totalmente frio. Tinha interesse zero em comprar. Só curiosidade. Gerou tudo isso que a gente ficou lá conversando com o cara. Aí no final eu falei, cara, eu preciso te perguntar, tô aqui te analisando. O que tu estuda? Porque é difícil achar um vendedor assim nesse nível. Raro. Fazia perguntas abertas, entendia o cliente, deixava o cliente falar. Ele conseguia ler o corpo quando a gente estava sabe? Assim, tá time. cansado e tal. Aumentava o tom de voz, variava o tom de voz, sabe? A comunicação não verbal, ela é muito importante na venda. O que é a comunicação não verbal? Tudo aquilo que a gente comunica sem falar. Por exemplo, se eu vou entrar numa loja, o cliente está escorado assim, vem arrastando o pé para me atender, já está dando sinais, cara, não é bem-vindo aqui. Até numa ligação. Tu vai fazer uma ligação, oi, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Fala, turma! Muda Meu tudo. bordão já muda. Muda tudo. A comunicação não verbal é responsável por 55% da nossa comunicação. Ou seja, é mais importante como a gente se comunica do que o que nós estamos falando. Com certeza. Pode vir uma pessoa super inteligente falando palavras difíceis e aquela coisa toda, mas se ela comunica de uma maneira chata, ninguém vai querer ouvir. Verdade. Então, eu achei assim, a venda dele foi fantástica, do começo ao fim, para um lead frio. Porque a gente sabe que um lead frio, o desafio é bem maior. É muito difícil. Uma coisa é a pessoa chegar lá na loja de vocês presencialmente, outra é ela mandar um WhatsApp preço. Para te converter. A pessoa, quando ela pergunta preço, ela não quer saber o preço. Lembra do 9%? Aham. Ela quer saber como que esse carro vai resolver a minha vida. E os 45 é com você, papai. É isso aí. É igual do sonho, né? O cara, ele desvendeu, né, bro? Desvendeu Tem totalmente. gente que tem esse dom, cara. O dom de desvender. Como pode? É muito louco. E a gente tem que prestar muita atenção, porque isso é assim, bro. É rapidinho. Você perdeu o rápido, time mano. ali. A primeira impressão mesmo, professora, que fica normalmente, claro, né? Fica, aham. Quando uma pessoa... tu vai numa loja, entra numa loja, a pessoa vem te atendendo sem vontade, tu já não tem vontade de ficar ali. Tu quer vazar, eu só dou dando uma olhada, tchau, obrigada. Exato. Já começa até pela postura corporal da pessoa. Então, conta demais a imagem. Eu sempre falo assim, que a gente tem que sim se preocupar com a nossa imagem, né? Mulheres têm que sim se maquiar, tá? Eu sempre falo sobre isso, porque muda totalmente. A autoestima muda. A imagem passa outra imagem. E homem, mesma coisa, tem que se cuidar, né? Mulher, vai estar com a unha descascada vendendo um carro, assinando um contrato. Não dá. Já é a comunicação, tá dentro da comunicação não verbal. Gilmara, mas tu é a louca de tudo isso, tem que se preocupar? Cara, sim, porque foi isso que mudou minha vida. Com certeza. Então, não é que a gente tem que estar de terno e gravata para vender. Parece que eu tava pensando algo parecido. Por exemplo, de bermuda. O cara trabalha... Depende. Depende com que ele trabalha. Exato. Vendendo carros, Depende. por exemplo. Mas na Flórida, ok. Eu sou o cara liberal. Cara, maior calor do caramba. Não Depende, tem, sim. É outra pegada. Não é o que você veste, é como você está. Por exemplo, se o cara tá com uma bermuda, tá? Não é a bermuda. Agora, se a bermuda tá toda suja, Aí chegamos. daí Exato. não dá. Aí muda. É isso que eu falo, sabe? É o se cuidar nessa maneira. Tá de tênis.
Ah, mas o tênis tá lá, cheio de sujo, nunca lava o tênis, nunca limpa. Tá vendendo uma coisa de alto ticket. Também não dá, tem que se importar um pouquinho com isso, sabe? A tua imagem, ela chega antes de você falar qualquer coisa. Exato. Para começar, já chega assim. Por exemplo, eu não vou palestrar de sandália de dedo, de saia e de top. Primeiro que eu vou chegar, a pessoa vai falar, tá, o que essa guria veio fazer aqui? Pra começar. Aí ela tira uma conclusão de mim antes de eu abrir falar qualquer coisa. Isso. Aí você acaba criando outra objeção para ser quebrada. Exatamente. Que não precisava. Então, é o básico bem feito. Feijão com arroz, a nossa comunicação não verbal. Sabe? Isso você aborda também numa empresa. Quando você faz esse tipo no seu trabalho, isso tá incluso? Tá dentro? Tá. Sempre que eu dou treinamento fechado para empresas, né? Dou muito treinamento fechado para empresas lá no Brasil, eu falo sobre todos esses pontos. E vou te falar, às vezes, o dono não tem coragem de falar aquilo que eu venho e falo. Com certeza. Porque às vezes eu não tenho coragem de falar algumas coisas para vocês, quem dirá, né? Então, às vezes eu falo, cara, aí a pessoa realmente, pior que é verdade. Tem que cuidar mesmo da minha comunicação não verbal, né? Então, tudo comunica o tempo todo. E até, inclusive, eu vim palestrar aqui, foi por causa do meu posicionamento digital. Sim. Assim, tu vai fazendo network, vai conhecendo várias pessoas. Então, uma coisa vai surgindo a outra. O que é meu posicionamento digital? É a minha comunicação também não verbal. Com certeza. Claro que é o que eu falo, né? Importa, né? Mas é a comunicação não verbal, ela chega antes de você. E é um conjunto, né? É um conjunto de coisas. Nossa, que tanta coisa que tem que pensar. Mas eu acho que meio que se torna automático, É, né? natural. É muita informação, mas quando a gente fala de âmbito profissional, tá super dentro e com o tempo você acaba... Eu tomo esse cuidado, bro. Tem cliente que eu tenho que ir mais arrumado, tem cliente que eu percebo que se eu for mais arrumado, meio que eu ofendo. Afasta, né? Afasta, entende? Você se coloca coloca dele, numa... né? Tem que pegar do jeito dele, não adianta. Tem que ser do jeito do cliente. É do jeito cara. do cliente, bro. É do jeito do cliente. É. Isso é importantíssimo. E você já passou por alguma, sei lá, vender alguma coisa ou palestrar ou qualquer tipo de assessoria para empresa de algum produto assim diferente, assim, meio diferente? Cara, já foi assim de vários tipos de produtos móveis, marcas de roupas, mas muito diferente assim, não. Eu atendo muito arquiteto, dentista, prestador de serviço médico. Dentista. Médico, tem um cliente em São Paulo que eu vou sempre lá para treinar a equipe dele. Porque antigamente, um médico comprava uma cadeira de plástico, uma mesa de plástico e vem que eu vou te atender aqui. Consultórios, né? Hoje em dia, já tem que ter uma clínica bonita, um café, já tem que estar no Instagram. A tua secretária não é secretária, ela é vendedora. Mudou muito. Principalmente após a pandemia. Na pandemia acelerou demais esse processo. E aí eu treino a secretária porque ela não é secretária, ela é vendedora. Ela não deve fazer um atendimento, ela deve fazer uma venda. Ali tem uma grande oportunidade de fechar. Então, por exemplo, eu falo com o médico sobre vendas. Por quê? Por exemplo, a arquiteta, ela aprende na faculdade como fazer o projeto, mas ela aprende na faculdade a vender o projeto? Não. Aí tu se forma e acha que vai vir cliente assim. Isso, vai brotar. Não brota, não. Então, você tem que entender de venda. Tem que entender de técnica. Tem empresas lá que aumentam o faturamento, assim, em 100%, em 200%. E você acompanha isso? Hoje eu já não acompanho mais pela falta de tempo da agenda mesmo. Então, eu dou mais treinamentos fechados em empresa. Antes eu conseguia acompanhar, hoje já não consigo. Legal. Então, dá bastante diferença. Eu sempre falo, o conhecimento, ele transforma. Transformou totalmente a minha realidade, a minha vida. Foi graças ao conhecimento. Agora também não adianta o cara ir lá estudar um monte e não aplicar nada. Inclusive, eu falo nos meus treinamentos, estás aqui para não aplicar nada depois, não adianta em nada.
tem que aplicar. O que você vai mudar na prática? Né? E tudo que eu ensino é bem na prática, sabe? Tá, na prática. Como que a gente vai fazer de diferente? É o que vai adiantar. Não vem com palavras difíceis, não sei o quê. Cara, é na prática. Coloca isso em prática, vai dar diferença. A constância ali. E aí vai pra prática, né? 8% só, assim como tu realizou o teu sonho de comprar o teu carro lá naquela época, 8% das pessoas só conseguem realizar os seus sonhos. 8% da população. 92% passa a vida inteira desejando. Qual era o carro? Civic. Ai, um dia eu quero ter o Civic. Dia. Até céu de linha e o cara ainda tá... Tá lá. Ai, meu sonho é o Civic. Ai, quando eu ganhar na Mega Sena, eu compro um carro melhor. E aí fica 92. Normalmente a pessoa nem joga na Mega, né? Não. Normalmente nem joga, verdade. Tá esperando ganhar na Mega pra comprar o carro. Que nem joga. Então, 92% das pessoas passam a vida inteira e não conseguem realizar aquilo que queriam. Isso Loucura. É muito sério. Quando a gente tem informação a número, a gente consegue traçar uma estratégia melhor. O Fábio sempre fala isso, né? O meu sócio na loja. Ele é um cara mais experiente, né? Bem mais experiente, assim. É muito mais pela idade, mesmo, né? Velho, não. Pela idade. Não passa pano, não, irmão. E é uma coisa que eu aprendi com ele isso. Eu aprendi com ele. Tanto é que tudo pra ele é quadro. Ele coloca em quadro e tal. Ele tem até um ditado que eu não vou lembrar que ele fala sobre isso. Então, quando a gente tem acesso a número, a gente traça uma estratégia melhor e eu percebi isso, cara. Então, a semana que eu preciso vender de determinada forma, é mais fácil da gente administrar isso. Métrica, né? Métrica. Venda métrica. Por que eu fui destaque em uma cidade de 20 mil habitantes? Não foi pela sorte, nem só por busca de conhecimento. Mas eu sabia quantas pessoas eu tinha que ligar por dia para tantos dessas atenderem. Para tantas dessas que atenderam, eu consegui marcar uma agenda. Para tantas dessas que eu marcava uma agenda, eu conseguia fechar. É métrica, é um funil de venda. Então, como que eu faço para bater minha meta? Métricas. Pega a tua média, analisa o que pode ser melhorado e tu começa a fazer métricas. Se eu ligar para tantos, quantos atendem? Isso é ter métricas. Se eu atendo 10, vendo vou atender 100. Vou vender 10. Aí tu faz por mês, tu faz por semana e tu faz por dia. Tem que ter isso na mente, né? Então, a tua métrica é importantíssima, assim, para vender mais. Por isso que eu falo, olha, a gente já falou aqui sobre perfil comportamental. Falamos aqui agora sobre métricas, técnicas. Venda não é ficar atrás do balcão oferecendo. Venda é tudo isso. É eu ter essa expertise em analisar as métricas da minha empresa. E vou te falar, a maioria das empresas que eu atendo, por que dá bastante resultado depois? Não faço nenhum milagre. É métrica? Tá, vem cá, me mostra aqui os teus dados. Aí, Gilmara, será que eu preciso contratar mais vendedores? Preciso treinar minha equipe? O que eu preciso fazer? Vai para as métricas. Vai para os números. Aí, tu vai tendo isso. Teve algum case seu que foi assim, que até mesmo você se surpreendeu com o resultado? Teve. Tem 2 cases, assim, que eu gosto muito de pessoas que começam pequenas, assim como eu, sabe? Top. Como então, a gente também. E admiro demais. E, então, teve a da Rafa, que é a Rafite, não sei se ela tá aqui. Mas ela começou bem aos poucos, assim, vendendo marmita. Bem pouquinho. Então, atendi ela lá no começo. Vendia marmita e tal. E aí, não tinha uma marca pessoal, era Rafinha até. E aí, ela cresceu, olha, em 1 ano e meio. Menos que isso. 300% da empresa dela. Que legal. Hoje, ela já tem uma marca própria. Ela está em uma casa bem maior do que ela morava. Então, está mudando não só a vida dela, mas a realidade dela, da família dela. E ela já está vendendo em pontos que vão revender as comidas dela. Uau. Conseguiu terceirizar. Virou distribuição, né? Então, para mim, isso é fantástico, sabe? É isso que me motiva demais a continuar a fazer o que eu faço. Por esse resultado. Cara, muda a vida da pessoa quando ela entende que tem que ter um olhar estratégico dentro da empresa dela. E aí teve outra que fazia chocolates em casa, na cozinha de casa, que é a Regina. E ela fazia no período extra do trabalho dela. Já trabalhava numa empresa há 6 anos.
E à noite, ou finais de semana, ela fazia um chocolate, um ovo de Páscoa para entregar. E aí, quando eu atendi, ela mostrou os números. Aí eu falei, quanto que tu ganha nessa empresa? Tanto. Aí eu falei para ela. E hoje eu sou bem direta mesmo. Era num sábado. Ou tu me manda a foto da tua demissão na segunda, ou eu não vou continuar a te atender. Coach, né? Porque, como assim? Tu queres a tua empresa, é o teu sonho. O que que falta? Tu já tá... Eu faço o cálculo para te ter esse dinheiro que tu tá ganhando fixo. Porque as pessoas, elas ficam muito na segurança do fixo. Aham. Que é falso, né? É falso, é a zona de conforto total. E segunda-feira ela me mandou a foto no WhatsApp da demissão. E aí agora ela tá construindo outra cozinha na casa dela, tá crescendo muito a empresa, já tá outro designer, sabe aquelas caixas da Cacau Show? Aham. Ela já tá fazendo aquilo, tá assim bombando, esgotando direto os produtos. Então, isso assim, me motiva muito, muito mesmo, sabe? E às vezes o que falta na pessoa é ela olhar para si também. Sim. E todas essas técnicas você ensina nas suas palestras. Ensino. Nas palestras ela acaba sendo de uma forma mais resumida. Eu tenho um curso hoje, online, digital, né? Ok. Que está ao vivo lá, gravado, aliás. Aham. Aí lá é completo. Completaço. Quanto Nossa, tempo de... eu nunca paro de colocar aula lá. Ah, ok. Nunca Qual plataforma paro. que é essa? A plataforma que tem um curso é da Hotmart. É da Hotmart. E aí eu tenho alunos em todo o Brasil, em todo o mundo, aliás. E é facinho, a pessoa se inscreve, coloca o e-mail, faz o pagamento, recebe. Recebe todas as aulas e a minha comunicação é assim bem clara, sabe? Como que ela vai colocar em prática. Eu já tive 200% de aumento de gente me mandando assim depoimento, 300%, Que legal. 100%, 1000% uma psicóloga. Nossa, Porque aplicou técnica. que bacana isso, hein? Recebo depoimentos direto, fotos, gente. Olha aqui que eu comprei agora para minha empresa, um freezer. Olha aqui que eu consegui mais um passo. Olha aqui, comprei um crescendo. carro. Tô aqui crescendo. Todos os dias nós recebemos depoimentos de pessoas assim. São os meus alunos, né? Então eu tenho lá desde mentalidade até o perfil comportamental, porque são técnicas mais avançadas. Não dá para eu falar sobre perfil comportamental sem a pessoa às vezes ver as partes anteriores, como mentalidade na venda, como um passo a passo da venda, como contornar uma objeção. O tá caro, vou pensar, como vender mais pelo WhatsApp, gatilhos mentais pelo WhatsApp. É Porque difícil, né? assim, 80% das compras online são pelo que nós escrevemos. Cada palavra ali é importantíssima. Já começa ali. Então, às vezes, por exemplo, você escreve uma coisa, você entende dessa, mas o cliente daquela, então tem que ter uns gatilhos, né? Escassez, prova social, para ajudar a acelerar a decisão de compra do cliente. O gatilho mental não é algo que é ruim. É algo que eu ajudo a acelerar a decisão de compra. Ainda mais o tempo de vocês. É um tempo grande, às vezes, né? Então, tem que reduzir utilizando também gatilhos mentais. Eu sempre dou um exemplo da salada. Por exemplo, assim, todo mundo recebe várias mensagens no WhatsApp todos os dias, certo? Sim. Enquanto a gente está conversando aqui, eu tenho certeza que nós três vamos pegar o celular e vai ter mensagem. Ah, sem dúvida. Você deixa de responder vendedor? Difícil. Como? Deixa de responder vendedor? As pessoas que querem vender para vocês respondem de responder? Com certeza. Algumas vezes sim. Algumas vezes. Algumas vezes sim. É porque tu é mais emocional. Aí fala, pô, a verdade. pessoa às vezes Eu tá fico com dó. sozinha, mano. É assim, né? Pô, a pessoa às vezes tá sozinha, tá ligado? Porra, mandou se eu quero comprar creme de abóbora. Super útil, né, brother? Eu vou comprar. Pá. Ele é assim, ele é desse jeito. Mas eu tenho certeza que tu deixa de Eu responder. deixo, Não com atende nem a certeza. Não gente, atendo pô. nem, coitado. Mas sabe que Então- é importante e é até legal falar daqui. Se uma empresa aqui dos Estados Unidos, né, quiser te contratar, você faz esse serviço, mesmo estando no Brasil, uma coisa mais personalizada. Faço mesmo estando no Brasil. E várias empresas me contratam e também vão no lugar, às vezes, né? Dependendo. Quando tem uma viagem, eu encaixo, outra, mas faço muito esse treinamento, sim. Viajo bastante, inclusive esse ano. Tô viajando muito para dar treinamento porque, cara, não tem outra forma.
É o conhecimento que vai abrir a mente das Com pessoas. certeza. Não é você sendo chato, às vezes, falando lá todo dia, cara, tem que vender mais. Tá, mas como que eu vou vender mais? O que que eu vou fazer de diferente? Não é só a gente precisa vender mais. Me dê ferramentas para vender mais. As empresas, elas têm, é importante elas terem uma mente aberta de que trazer conhecimento é o que vai vender mais. Muita gente deixa dinheiro na mesa porque não sabe uma técnica de venda. Exato. Vai resolver a vida? Não vai, mas vai mudando. Por isso que a divulgação por si só não é nada. Não. Você vai trazer a pessoa para o nada. Não Sim. vai... São 4 pilares uma empresa crescer. Marketing, tem que ter. Sim, para chegar a esse lead. Lógico. Aí chega no comercial, que é o segundo. O marketing investe, às vezes, um monte de dinheiro em tráfego e o comercial não converte. Vai adiantar? Não vai. Tem que ter... Os 4 pilares, eles precisam estar alinhados. O comercial precisa saber como converter essa venda. O financeiro, adianta eu vender o valor de um carro a preço de custo? Não vai adiantar. Trocar figurinha. O meu financeiro precisa estar alinhado. E aí o quarto, aqui que está a chave. Gestão estratégica. É olhar para esses 3 de forma estratégica. Que é métrica, números. Então, Uau, os 4 pilares, eles têm que estar alinhados. alinhados. E serve para basicamente qualquer produto, qualquer empresa, qualquer instituição. Qualquer. Desde você tá... Serviço, produto. Sex tudo. shopping, até onde? Não é? Cara, que aleatório, velho. Não. Desde sex... Ué, para vender lá os produtos também não tem que ter uma técnica de algum... Imagino que muito mais, ou não? Ou eu estou errado? Não é? Por que essa tensão toda? Não. Tá, Tô então olha querendo só. entender aonde vai chegar Não, fica esse tranquilo. assunto. Então, assim, muito mais, porque são produtos mais delicados, que requer mais atenção, questão de preconceito e tudo mais. Imagina o quão... Essas pessoas já devem ter o dom para trabalhar com isso, ou muita técnica, porque deve ser muito mais difícil para. Você já atendeu um pessoal do sex shopping, alguma coisa assim? Não, nunca atendi. Como eu torci pra você ter atendido? Pra ser natural. Mas... Muito aleatório. Mas agora, quem Mas sabe? vou te falar, Hum, se você tem técnica de venda, você vende desde um copo de água uhum, até um produto de sex shop. sim, Você só vai entender sobre o produto daí. exato. Então, o sex shop é a mesma coisa, é pergunta. E você vai perceber, até na forma que a pessoa está se comunicando, né? Você já utiliza os produtos, ela... você já vê que ela está insegura e com vergonha. Já deixa ela à vontade. Olha, é normal. Né? Mas as pessoas procuram esse produto. Então, Normal, Danilo. É normal. Olha, Mas Danilo. você nunca foi em sex shopping, por exemplo? Nunca. Então tá bom. Aleatório, né? muito aleatório. Muito aleatório. Ó, seguinte, Aurélio chegou aí, viu? Aurélio tá aí, daqui a Aurélio. pouco você vai lá. Aurélio que nos bom? apresentou a Gil. O que você tem pra falar do atrás da Diogo porta. tá lá O também? Diogo tá tipo assim, dane-se. Ó, não. seguinte. Tá em outro mundo. Normal, o Diogo é assim. O Diogo é um cara... É interessante que o Diogo é o tipo de cara que ele não pode vender. A menos que o objetivo da empresa seja fechar. É bem isso. Porque você tem... cara, é muito louco. Porque ele tá olhando. É interessante que chega... Ele tá vendo. Algumas vezes, a gente conversa sobre isso, né? Aí ele fala... Ô, firma, aquele atendimento que você fez lá, eu não sabia fazer, não. E por quê? Quando ele me chega falando que não tem dinheiro, eu ia falar, então vai pra casa. Eu vim fazer aqui sem dinheiro. Imagina, ele E o precisa cara- fazer o curso com ela. Tem. Tem que Meu levar a Deus. equipe toda lá pra treinar. Inclusive, Verdade. você tá voltando quando mesmo? Volto depois de amanhã já. A próxima vez já conta com a gente pra disponibilizar um carro pra você ficar aqui. Vi que você Isso. tá de Mustangão. É. Nossa, que carraça, hein, meu? Carraço, nós temos 2. Se eu soubesse, ela tava nos É, nossos. já tava em um, viu? Próxima vez pode contar com a gente, Tá tá? bom, pode deixar. Por Agora a favor. gente já se conhece também. Aham. E eu queria muito dirigir aqui, aí meu marido deixou. Ele Não, tava mas você meio tava super à tenso. vontade, eu vi. Tava meio não, acho que tenso foi outro ele. Vai vídeo. devagar, vai devagar. Eu queria, sabe, dar uma acelerada. Não, é bom. Vou te apresentar a minha esposa. Minha esposa tem técnica de dirigir Mustang aqui. Tem. Ela bateu nele Ela dentro do bateu em mim, aeroporto. não, na rua, né? Não, Pior. Sério? Voltando do aeroporto. Hoje a polícia nos parou aqui. É Mentira! mesmo? Conta! Conta pra nós, conta. DJ! Quem tava dirigindo? Essa você tem que Quem tava contar. dirigindo? Não era eu e não era meu
esposo, era o nosso amigo. Ah, que Que já legal. mora aqui? Não, a Ele? gente veio junto. Ah, ele veio junto. E aí, Veio. me conta, como foi? A gente tava indo lá na NASA. E aí, ó, ele colocou, sei lá, 200 por hora. Que legal. E aí a polícia... Aí daqui a pouco a gente tava lá e aí veio o Will. Atrás. Você soube qual que era a onde vocês estavam na... Eu não sei, era indo pra NASA Mas era o lá. xerife ou... Era um carro preto. Não, era carro preto. Ah, Era aqueles bem de filme mesmo. Uhum. Ah, era Era state, xerife, era state. xerife, Ah, é. e aí? Daí, aí ele demorou pra descer do carro, a gente agora pronto, vamos ficar tudo aqui agora, tudo preso, né? Aí o cara veio e pediu o documento, né? E foi lá, olhou, aí depois ele falou que a gente estava acima da velocidade, aí meu amigo já deu um migué, não compreendo, não compreendo. Ai, Aí ai, ele vai devagar, aí eu assim, não, ok. A gente já sabia Ficou que tava. tranquilo. Uhum. Foi bem tranquilo, a sorte Apresentou que a ele habilitação do Brasil? foi, a sorte foi bem tranquilo. Mas aí fica a história pra contar, né? É, Por isso- exato, Deus, exato. amor. Você não fez uma live, não tirou uma daqui- foto lá na hora? Eu Daqui tirei 2 uma meses. foto Você na tirou? hora. Tirou? Ah, a gente quer ver depois. Mostra pra gente. Então tá, a gente vai colocar na câmera ali. Deixa eu ver essa foto. Deixa eu ver. Tá na live aqui. Tá na Depois eu live. quero. Ah. Então tá, Depois depois Mas a gente mostra. passamos Depois você por marca a alguns gente nessa foto. perrengues. Perrengue Passamos, chique, passamos. perrengue chique. Aham. Ó, perrengue chique. tem um carro que meu marido gosta muito aqui, que ele viu de pilha, que é a Ram. A Dodge Ram. É, né? Ah, opa. Ele ama. Vocês têm lá? Não, infelizmente não. Não, Como mas diz o a gente firma, encomenda. não. Mas Mas a a gente gente encomenda. encomenda. Ó, na isso. próxima vez a gente vai querer alugar Isso. esse. Isso. E se você vem avisa com antecedência, Tá. a gente já arruma o carro, viu? Então tá. Já tá que certinho, quiser. já tá fechado. É Aurelinho. A Aurélia aí. né? Aurelinho. Top. Aurelinho é um anjo, né? Menino bom. É um Badeco, menino- quantos é um minutos? anjo. 10 10 minutinhos? minutinhos. Ah, então tá tranquilo. Fala onde vai ser amanhã o seu evento. No Se Connect. Não sei explicar o endereço. Ainda tem ingresso? Ainda tem ingresso. Uhum. Até hoje eu peguei o espaço maior, porque o espaço pequeno tinha ficado já pequeno. Uhum. E aí a gente vai falar bastante sobre técnicas e sobre mentalidade também, né? As meninas vão puxar mais a mentalidade e eu vou falar bastante sobre técnicas de venda. Sobre técnica É. direta. O passo a passo mesmo, sabe? Desde como a gente aborda o nosso cliente até o fechamento e pós-venda. Então eu vou falar bastante sobre isso amanhã. Isso. Muito legal. E vai já ter mais material. E você entra às vezes, e você faz lives com algumas técnicas também, de vez em quando. Eu faço bastante live no TikTok. Eu Tem- vi, é. nossa, Ah, tá pelo TikTok muito você- pesado no TikTok. Foi no cara. TikTok que ele me conheceu. Eu vi, tem um monte de mil. E tu nem me certo? seguia ainda, né? 300 mil. Pois 500 mil. é. Caraca, TikTok é top. Outras pessoas sobre técnicas de venda. Aí o TikTok começa a entregar, né? Aham. Uhum. Entregou na live, eu entrei, comecei a assistir e comentei lá. Foi, eu lembro. Aqui de Orlando, ela falou: Ó. tô indo pra Orlando tal dia. Eu falei: então vamos conversar agora. Aí a gente já Fechou. conversou no Insta. Olha só, né? Como a gente tem oportunidade aí nas redes sociais, né? De se conectar com outras pessoas, né? Network. Aham, total, total. E aí, o TikTok, assim, até eu tinha um preconceito antes. Ah, Eu achava TikTok dancinha, né? Já meio que associa, né? Aham. Eu nem usava o TikTok. Então, pra mim, era uma coisa assim que tem nada lá de interessante. Tinha esse preconceito, essa crença. Assim como a gente tem crença na venda, eu vou falar sobre isso. tá. E aí, eu tenho uma social media, a Carol, e ela falou, não, precisa estar lá no TikTok. Ah, tá, não sei nem postar lá, não sei nem utilizar. Ela pegou e postou um vídeo meu de palestra, pedaços de palestra, sabe? Cortes, assim. Cortes. Aí ela começou a postar cortes lá e quando a gente viu um vídeo meu, já estava em quase 1 milhão de visualização. Uau. E aí eu comecei, opa, Temos coisa aí. aqui é interessante. E aí também foi onde eu comecei a conhecer pessoas do mundo todo. De alunos também do mundo todo, né? As pessoas começaram a comprar o meu curso, o MFV, esse curso que eu falei pra vocês, por causa lá do TikTok. Olha só. E esse curso tá no Hotmart, hoje tá na plataforma. Tá. Você na pode falar plataforma. quanto custa? Ele tá a R$1.200. Reais ou dólares? Ok. Legal. Fica bom pra vocês, hein? Pra gente fica bem bom. E, assim, algum aluno mais longe, assim, que você... Eu tenho uma aluna que é lá de uma região lá perto da África. Uau.
Eu não sei te dizer o nome agora da cidade. Até a forma que ela fala já é diferente, assim, sabe? É parecido com o nosso, mas tem um sotaque bem forte. Que tem que, às vezes, até ouvir o áudio dela com calma para entender. E o mundo, ele é pequeno. Ela faz o quê? Cara, eu não sei te dizer. Minha equipe que atendeu ela. Hoje eu tenho toda uma equipe por trás, assim, para me ajudar em tudo. Desde Cara, o brasileiro tráfego. tá no mundo todo empreendendo, velho. Tá. No mundo inteiro. Né? No mundo Ó, inteiro, e como velho. tem brasileiro aqui? Muito, Não, só tem... muito. Só tem Não brasileiro. chegou aos Estados Unidos ainda. Vou te Não, contar. aí às vezes a gente Eu conversa te em conto, inglês você conta. e a pessoa fala assim, tá, não, tu é brasileiro, né? É muito fácil ser direto isso aí. Muito. Não, muito louco. Mas ainda assim fala uma misturada, né? Inglês, português e espanhol, Fala, de fato. fala. Porque nós somos os únicos aqui que falamos 13 idiomas. Porque aí tem os americanos só falam inglês. Os hispanos só falam inglês ou espanhol. E a gente que tem que se virar. Agora é o seguinte, hispano não se esforça em falar português com a gente. Então nem um pouco É preocupado. só a gente que tem que se esforçar para falar em espanhol. Engraçado, né, cara? Exato. Eles não E vocês falam nem- atendem mais brasileiros? Mas, É, a brasileiro. maioria é Mais- brasileira. É? A maioria é brasileira. Nossa, como tem brasileiro aqui, Tem né? muito dealer brasileiro, tem muita loja de brasileiros aqui também. De carros, Então, o Mas mercado é, que muito tá, grande. o pessoal tá chegando... E como que vocês vieram pra cá? Como surgiu isso? A história é longa. Eu já tô aqui há pelo menos uns 7 anos. Eu tô aqui pelo menos 7 anos. Quando eu cheguei aqui, eu fui morar em Nevada, estado de Nevada, em Las Vegas. Morei ali por 1 ano e meio. Depois, por mais uns 5 anos, eu vivi em Massachusetts, em Boston. E há 1 ano e meio eu tô aqui. Você sempre morou aqui, né, Diego? Sempre. Sempre, toda a vida. Uns 5 anos. 6 anos sempre aqui. anos. Eu fui pra Lakeland, que é uma cidade a 1 horinha daqui. Mas fiquei lá 7, 8 meses. Aí já vim pra cá e já... Se amarrou. E daqui eu não sei não, bro. Veio Daqui é com o Mickey, vontade de irmão. mudar de vida pra cá. Não tinha escolha, Novas velho. oportunidades. Tinha o plano B. Não tive o plano B. Tu trabalhava no Brás? Não, eu trabalhava... Eu tinha uma envasadora de álcool em Itupeva. Eu envasava álcool em Itupeva. E nunca trabalhei com carro, né? Eu vim de Trabalhava banco com também, banco. trabalhei em banco uma época e tal. Mas o que eu fazia mesmo, o meu negócio era álcool. Eu tive uma pizzaria também nesse meio tempo, mas o negócio mesmo era álcool. Aí eu vim pra cá já decidido a empreender e fazer dar certo, eu e a Mar. Sim. A gente não tinha plano B, não pensava em voltar. Ela tinha vindo pra cá em 2015, 2014, com uma amiga dela, que hoje, se eu não me engano, mora aqui também. E ela se apaixonou, e eu sou formado em relações internacionais, né, velho? Sim. Então eu sempre quis sair do Brasil. Eu nunca gostei do nosso sistema, e eu sempre gostei dos Estados Unidos, bro. Eu sempre curtia. Então foi um casamento assim de ideias, mas não foi muito planejado, não. Em 3 meses a gente decidiu tudo. Nossa! Como acontece 3 muito. meses a gente Muito veio, por aqui. chegamos. Quando eu cheguei eu não conhecia ninguém. Mas a Eu realidade não é tinha bem uma triste. pessoa, falar, essa pessoa aqui, não, nada. Então o negócio veio pra... Não, a realidade é bem diferente, viu? Tem pessoas que vêm morar aqui, esperam uma coisa, e aí não é a curtíssimo prazo, muitas vezes. Então, questão de 15, 20 dias, a gente vê muita família voltando para A trás. pessoa toma choque. Nossa, sério? Sim, tem pessoas que assumem um compromisso com a gente, com o carro. Nós nos responsabilizamos e algumas pessoas deixam os carros no aeroporto e voltam para o Brasil também, porque não aguentam a pressão, ou vieram de lá, falaram assim, eu vou fazer de tudo, vou chegar lá, vou mudar minha vida. E quando chega aqui, realmente tem que fazer de tudo. não Aí, tem, pô, né, mas velho? era isso de tudo? Não pensava que era assim. Não, tinha Pô, não tem muita escolha, assim, no não começo. tem, estava lá porque nas aqui- vendas, tranquilo, agora eu tenho que ir, rapaz. Aí acaba voltando. E muitas pessoas que não vêm preparadas também, tomam choque de Financeiramente? financeiramente, porque ficam nessas bolhas que a gente falou no início do programa sobre os youtubers que vendem ideias. Então as pessoas ficam neles ali, fechado. Aí chega aqui, pensa que vai comprar carro com $1.000, pensa que vai alugar casa com $1.000, né? Então chega muito desinformado. Então quem chega menos preparado acaba voltando e a realidade é bem diferente. E Então, aqui você não tem o oásis, que é a zona de conforto, né? Não porque não tem mesmo. Não tem como. Não tem. tem o A que zona de fazer. conforto você vai fazer o quê? Você vai ser tudo despejado tudo e é dinheiro. não tem o que Tudo, fazer. literalmente, Tudo, não é igual no tudo. Brasil. Você Tudo é pago. Tudo é pago. Você vai alugar uma casa, é calção, é depósito adiantado, você vai pedir a luz, tem que
fazer depósito adiantado. Tudo é depósito, tudo é calção, tudo é taxa, tudo é FII. É difícil você pedir um favor pra alguém. O favor aqui já é com dinheiro. Faz esse favor pra mim, eu te dou 100 dólares. Pô, Isso já ok, é. vai. É. Entendeu? Então tudo é Faz dólar. esse favor já com dinheiro. Inclusive, o Aurélio tava revendendo os seus ingressos pra gente, entendeu? Não sei quantos dólares. Ele colocou 50 em cima e passou, sabe? É bem o perfil dele. Na verdade, você não, né? O Rapacoco faria isso. Com certeza o Rapacoco faria isso. Vendedor, vendedor. O Rapa é. Gilmara, a gente adorou sua participação aqui. A gente agradece muito a oportunidade de poder receber o tanto de informação, né, Diego? Muito importante. Tanto de conhecimento. E queria só agradecer, queria saber se você quer mandar um beijo para alguém, agradecer também. Eu que agradeço muito estar aqui conversando com vocês. Também estou aprendendo com vocês. Me diverti bastante nesse bate-papo. Foi muito natural, foi muito tranquilo. Uhum. Agradeço demais o convite. Agradeço ao Aurélio também, né? E tem muitas coisas que a gente acomoda os nossos sonhos dentro dos nossos medos. Onde está o teu medo é que está o teu sonho, muitas vezes. Ai, eu queria, né, fazer tanto aquela coisa, mas tenho medo. Cara, lá é o caminho, né? Tudo que a gente faz é diferente na vida é com medo. E tem que ir com medo mesmo. Claro que tem que planejar. Técnica, eu sempre falo. Mas não desista de você, não desista do teu sonho, né? Não deixa o teu sonho pequeno e o teu medo grande. Então, essa é a minha mensagem para as pessoas acreditarem mais em si, olharem mais para dentro, verem o potencial gigante que tem dentro delas. Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre vendas, mas eu acredito muito em mim. Acredito no meu potencial em tudo aquilo que eu estudei, em tudo aquilo que eu fiz. Isso faz muita diferença. Com certeza. Nas vendas, principalmente. Top. Show. Já sabe, né? Voltou pra cá, o carro é nosso. Já fica tranquila. E vamos pro bate-papo 2, né, Didi? Com certeza. Vamos sim no próximo. Com certeza. No próximo, daí eu conto mais perrengues pra vocês, tá? Já demorou. Alguns clientes que eu atendo. Sobe a foto do polícia, quero ver, então. Eu tava lá batendo a foto e o Samuel, baixa esse celular. Essa eu quero ver. Foi quando o amigo foi algemado e tá agora a hora de hoje. Por isso só vieram os... Vamos lá, socorrer, Didi, Aí ele tá lá resolvendo. Valeu, turma, Tchau, obrigado. gente. Tchau. Valeu, Vander. Aí.